Graça e paz, irmãos, bom dia. De fato, para mim é um privilégio imenso estar aqui nesse púlpito, onde passaram grandes homens de Deus. E como eu disse para o reverendo Zé Vieira, às vezes eu vinha com Wesley, com meu tio aqui, com 12, 14 anos, e eu lembro dessa igreja cheia, lotada. E desde esses anos que eu estou nessa trajetória de estudo, sempre foi um desejo muito grande de pregar aqui. E essa é a primeira oportunidade e eu estou com o coração muito alegre. E para isso eu convido você a abrir a Escritura no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Por gentileza, abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta, que a gente vai estudar com profundidade esse texto. Gênesis 32, dos versículos 22 a 32. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca o título Jacó luta com Deus e transpõe o val do Jaboque. Gênesis 32, versículos 22 a 32. A palavra de Deus diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, a tua palavra foi lida, e nós cremos que ela é poderosa para nos edificar, para nos transformar, e nós imploramos que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito nos ilumine e nos capacite a entender o que o Senhor quer ministrar e falar ao coração de cada um nessa manhã. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, dias marcantes têm a capacidade de mudar a história. Eventos singulares são capazes de mudar continentes, países, cidades e todo o rumo que a humanidade caminha. E eu quero te convidar a caminhar, nesse primeiro momento, pelas praias da região da Normandia, em junho de 1944, onde uma batalha militar de extrema importância mudou completamente os rumos da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra foi um conflito global envolvendo as maiores potências da época. De um lado, nós tínhamos os aliados, com destaque para os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido, e do outro lado o eixo, composto principalmente pela Alemanha, a Itália e o Japão. O eixo, nos primeiros anos de guerra, chegou a dominar completamente a Europa Ocidental e até várias porções da África, da Ásia. E os ideais que o eixo representava ameaçavam e muito o mundo. Mas naquela manhã, naquela fria e cinzenta manhã de junho, foi dado início à Operação Overlord, conhecido na história como o Dia D. E segundo o historiador Max Hastings, cerca de 150 mil soldados desembarcaram nas regiões do noroeste da França. E aquela batalha alterou completamente o rumo da história. E o texto que nós lemos, Gênesis 32, 22 a 32, também vai narrar um acontecimento semelhante. Um acontecimento valioso. Um encontro inusitado
de Deus com um homem. E esse homem, Jacó, nessa noite ímpar, finalmente ele aprendeu que para avançar, era preciso confiar e parar de lutar com as suas próprias forças. E para a gente compreender um pouco mais sobre esse texto, nós precisamos recuar e enxergar onde ele está situado, que é no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, e esse título, Gênesis, foi dado justamente pela expressão no princípio, Gênesis 1:1. Moisés é o autor de Gênesis e do Pentateuco, e o livro foi escrito principalmente para o povo que havia saído do Egito. E eles careciam de conhecer os seus antepassados. Eles precisavam conhecer as suas histórias e quem era o Deus a quem Moisés estava sendo enviado, que Moisés representava. Em um contexto politeísta, onde cada elemento da natureza era um Deus, o Senhor se apresenta como Deus único e verdadeiro. E o livro de Gênesis, geralmente, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a história da humanidade de uma forma geral. Criação, queda, e a partir do capítulo 3, os efeitos da queda vão sendo descritos nos relacionamentos, na família, na sociedade. E aí, em Gênesis, de 12 a 50, que é a segunda metade do livro, nós temos a solução de Deus apresentada. Gênesis 12, de 1 a 3, é a chave do livro. E é fundamental que a gente relembre esse texto para entender a mensagem dessa manhã. Gênesis 12, 1 a 3, Deus chama Abraão e faz uma promessa maravilhosa a ele. Promete uma terra, promete um grande nome, promete segurança, destaque e, acima de tudo, que por meio da sua família, todas as nações da terra seriam abençoadas. E esse conceito da bênção, ele é muito importante. Abraão, como seu filho Isaque e seu neto Jacó, eles eram patriarcas. E os patriarcas, eles eram líderes, protagonistas das suas famílias. E eles guiavam as suas famílias, o seu clã, na adoração, nas batalhas. E eles eram mini cidades, mini povoados. E essa figura do patriarca, ela é muito importante. Então, de Gênesis 1 a 11, nós vemos a criação, a queda e os efeitos da queda, mas a partir de Gênesis 12, nós vemos o plano de Deus para salvar e resgatar a humanidade. E esse plano passa por figuras imperfeitas. Figuras imperfeitas como Abraão, Isaque, Jacó. O texto da nossa meditação vai falar sobre Jacó. E por isso eu quero convidar vocês nessa manhã a pensar comigo a respeito do tema o encontro com Deus. E o encontro com Deus tem duas características. A primeira característica é que o encontro com Deus sempre é confrontador. Encontrar a Deus como Jacó encontrou, sempre é sinônimo de contemplar a majestade e a santidade de Deus. Nós lemos Isaías 6 no texto da liturgia. E quando o profeta Isaías se deparou com Deus, a primeira coisa que ele pensou é: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Encontrar a Deus é confrontador porque revela sempre os nossos pecados, como revelou os pecados de Jacó, porque nós nos colocamos de frente à majestade e à santidade de Deus. O versículo 22 vai dizer que eles estavam no Val do Jaboque. O Rio Jordão era muito largo. E geralmente existiam algumas vielas, alguns espaços onde a água era um pouco mais baixa, e esses espaços chamados de val, eles eram usados para atravessar. E Deus prepara cada detalhe desse encontro para confrontar Jacó. Observe por gentileza o versículo 27, que diz: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Essa pergunta, na nossa sociedade, na nossa cultura, ela pode passar desapercebida. Parece que é uma pergunta simples: como você se chama? Mas na cultura do Antigo Testamento, essa pergunta, ela tem um peso e um significado gigantesco. O nome das crianças,
o nome que era dado aos filhos, ele é carregado sempre de significado, de importância. E esse nome, Jacó, significa enganador, suplantador, mentiroso, trapaceiro. Portanto, quando o homem misterioso, que depois vai se revelar como o próprio Deus, pergunta, como te chamas? Ele está dizendo, quem é você na sua essência? Quem realmente você é? E Jacó, numa oração de confissão, ele diz, eu sou Jacó, o mentiroso, o enganador. Então perceba que Deus preparou todo esse encontro para confrontar Jacó e dizer quem você é. Todo encontro com Deus, ele é confrontador. Jacó, desde o seu nascimento, cometeu diversos erros, assim como nós. Já no seu nascimento, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Ele queria o direito da primogenitura, que dava destaque na família, que dava a dupla herança da sua família, que dava o ofício sacerdotal da sua família. Depois ele vai consumar esse direito da primogenitura, oferecendo ao seu irmão um prato de guisado, legumes, um ensopado de legumes e carne. E depois ele vai ter a capacidade de enganar o seu próprio pai. Tudo isso para ter a bênção de Abraão. Tudo isso para possuir aquilo que ele mais desejava. E durante toda a sua trajetória, o que marcou cada ato da sua vida foi justamente isso: o engano, o ser trapaceiro, o querer tirar a vantagem. E aí, depois dessas manchas, depois dessas falhas de caráter na vida de Jacó, ele foge para Padã-Arã, a mais de 400 quilômetros da sua família. Mas chega a hora de voltar. Nos planos de Deus, foi o momento de voltar. E em Gênesis 27, 36, nós vamos ver justamente essa indignação da sua família contra ele. Mas o próprio Deus aparece a Jacó. Vamos voltar ao capítulo 31, versículo 13? Gênesis 31, 13. Gênesis 31, 13 diz, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai da tua terra e volta para a terra, para a casa da tua parentela. Quem mandou Jacó retornar foi o próprio Deus, porque ele queria ensinar algo a Jacó naquela noite. Então, o encontro com Deus, em primeiro lugar, ele sempre é confrontador. Os nossos pecados sempre são expostos. A nossa trajetória, os nossos erros, as nossas falhas sempre são colocadas de frente à santidade e à majestade de Deus. E isso sempre é muito incômodo. Quem gosta de ser corrigido, quem gosta de ter aquilo que é de mais espúrio, de ruim dentro de si, colocado, exposto diante de Deus. Só que isso nos ensina muitas coisas. Nos ensina que Deus não desistiu de Jacó. Pela providência divina, aquele que enganava foi enganado por Labão. E ele aprendeu a duras penas que ele precisava abrir mão de toda a sua justiça própria. Deus conduziu cada passo da história de Jacó, e vez após vez, ele cercou Jacó com misericórdia e com graça. Isso nos mostra que Deus não desistiu de Jacó, e ele também não desiste das nossas vidas, apesar dos nossos sucessivos erros. Deus não desistiu de Jacó, e Deus não desiste da vida dos seus escolhidos. Isso é maravilhoso. O próprio Deus preparou aquela noite, no Val do Jaboque, onde ele estava com medo do encontro com Esaú, do reencontro com Esaú. Ele não tinha com o que se apegar. Ele estava sozinho. E Deus o confrontou, dizendo, quem você é? A insistência de Deus com Jacó também nos ensina que nós não temos o direito de desistir de pessoas improváveis. Provavelmente você já ouviu aquele comentário, esse não adianta nem orar, esse não presta. Gente, se fosse assim, o que seria de nós?
Todos nós somos pessoas difíceis. Todos nós temos arestas que precisam ser aparadas pela graça de Deus. E Deus não desistiu de Jacó, insistiu na vida dele. O encontrou várias vezes, e nós, como discípulos de Jesus, como seguidores do Deus que reescreve as histórias, nós também somos inspirados a andar mais uma milha, a caminhar, a dar mais um passo, a demonstrar mais um ato de amor. Talvez tenha vindo na sua mente uma pessoa especial, alguém que você tem orado faz muito tempo, ou alguém que às vezes te machuca, mas o texto nos ensina que assim como Deus não desistiu de Jacó, e assim como Deus não desistiu das nossas vidas, nós não temos esse direito de simplesmente abandonar as pessoas, mas de cercar e de demonstrar cada vez mais amor. E o confronto de Deus com Jacó também nos ensina que aquele que se coloca com lágrimas diante de Deus encontra perdão. Existe um texto que lança luz a esse relato, que está em Oséias, no capítulo 12, versículos 3 e 4. Oséias 12, 3 e 4 diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Agora presta atenção nessa parte, por favor. Chorou e lhe pediu mercê. No primeiro momento, quando a gente lê o relato de Gênesis, Jacó até parece um tanto arrogante. Como que esse homem tem coragem de confrontar e de lutar com o próprio Deus? Mas Oséias, o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito, vai dizer que Jacó não se colocou com orgulho, mas ele chorou e pediu mercê diante de Deus. E isso nos mostra que quem se coloca diante de Deus com lágrimas e com o coração contrito e quebrantado, encontra perdão, encontra transformação. Jacó se colocou ali totalmente dependente e humilhado da graça de Deus. E esse texto nos ensina também que essa luta de Jacó pela bênção, essa luta que ele teve para com suas próprias forças tentar agarrar e conquistar a bênção que era prometida à sua família, que era destinada a ele desde o seu nascimento, mas que ele quis agarrar com suas próprias forças. Isso nos ensina também que nós não devemos colocar o nosso orgulho à frente das nossas decisões e dos nossos sonhos. Nós não podemos forçar os sonhos, os planos, os projetos a parte da vontade de Deus. Às vezes a gente deseja tanto algo, tanto uma realidade, um concurso, um trabalho, algumas realidades da nossa família, e às vezes a gente coloca isso tão à frente, até coisas boas, mas nós nos esquecemos de, assim como Jacó, depender de Deus. Então, os nossos planos, eles não devem ser colocados à frente, sem oração, sem dependência de Deus, sem pedir que Deus direcione e guie cada passo das nossas vidas. O orgulho de Jacó, na busca, na procura da bênção, ele é semelhante às nossas vidas, quando nós usamos Deus como um meio para alcançar simplesmente os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós vimos em primeiro lugar que o encontro com Deus é confrontador, mas o encontro com Deus também é transformador. E nós veremos isso especialmente na mudança de nome de Jacó. Deus aqui nesse texto, ele se revela. Se trata de uma teofania. Teofanias são as aparições de Deus ao seu povo. Deus apareceu aos profetas individualmente, Samuel, Isaías, Jeremias e Amós. Deus apareceu a todo o povo no Monte Sinai, quando a lei estava para ser dada. E essas aparições, elas sempre são misteriosas. Você já se perguntou por quê? Por que que nesse texto nós não temos uma explicação clara de que era o próprio Deus? Toda a teofania, ao mesmo tempo que ela revela, ela encobre, porque Deus é Espírito. E o segundo mandamento diz que nós não devemos fazer imagem de escultura. Então, toda a teofania, Deus encobre,
porque Ele não quer que o seu povo seja levado a confiar em artefatos feitos por mãos de homens. Mas Ele deseja que o seu povo confie na sua palavra e na sua revelação. E o texto, quando nós lemos, especialmente no versículo 25, observe por favor na sua Bíblia, nós vemos que aparentemente esse homem misterioso, que depois vai ser revelado como o próprio Deus, ele não pôde vencer Jacó. Mas como? Como que o Deus Todo-Poderoso não venceu a luta contra Jacó? Calvino diz: quem é capaz de ficar em pé diante de um oponente que apenas com um sopro pode fazer toda a carne desaparecer e perecer, e com uma simples palavra quebra o mundo inteiro em pedaços? É claro, assim como você que está brincando com um sobrinho, com um filho, deixa ele ganhar na lutinha, Deus acomodou a sua força a Jacó. Deus acomodou a sua força a Jacó. E esse relato está da perspectiva humana. Deus já havia planejado essa batalha. Deus já havia planejado qual seria o desfecho dessa luta. E tudo isso para ensinar a Jacó. Observe, por gentileza, na sua Bíblia, ainda o versículo 25. Quando o homem toca na articulação da coxa. Será que Jacó venceu? Será que ele realmente venceu aquela luta? A coxa, ela era o símbolo de virilidade, de masculinidade naquela época. Juramentos foram feitos sob a coxa, como servo de Abraão. Então, quando Jacó, a partir daquele encontro, daquele toque, começa a mancar, agora ele não é mais um homem orgulhoso, mas ele é um homem humilhado pelo próprio Deus. E eu gosto muito como a Bíblia de Estudo da Fé Reformada coloca, ela diz que todos os seus passos futuros lhe trarão à memória a sua dependência da graça divina. Será que ele venceu? Não. Foi Deus que o venceu. Foi Deus que, com aquele toque na coxa, mostrou para ele que não era pelas forças dele, mas é pela dependência no Deus que se revela, no Deus que se revelou aos patriarcas e no Deus que se revela a nós por meio de Cristo e por meio da sua palavra. Outra mudança na vida de Jacó é clara na mudança do seu nome. Observe, por gentileza, o versículo 28 da sua Bíblia. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. O nome dele é mudado. Ele não mais vai ser conhecido como aquele que engana, como aquele que usurpa, como aquele que trapaceia, mas ele vai ser conhecido como o príncipe de Deus, como aquele que lutou contra Deus e contra os homens e prevaleceu. E desse momento para frente, nós vamos ver um Jacó completamente transformado. É claro que, como eu e você, ele também deslizou, ele também cometeu erros em relação à sua família, favoreceu José, mas ainda assim, a partir desse momento, nós vamos ver um homem que vai levantar altares a Deus, que vai ter a consciência da providência de Deus. Em especial, em Gênesis 48, se você puder acompanhar comigo, Gênesis 48, versículos 15 e 16. Quando Jacó, Gênesis 48, 15 a 16, quando Jacó vai abençoar os seus netos, nessa passagem, ele vai deixar claro a sua transformação. De um homem que confiava nas suas próprias forças, agora ele vai dizer que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo do Senhor que me tem livrado de todo o mal, abençoe a estes rapazes. Uma mudança profunda no seu caráter. Uma mudança tremenda na sua vida. Agora não é mais na força do seu braço, mas é no Deus que tem sustentado a sua vida. E essa transformação, ela nos ensina que nós precisamos enxergar o nosso próximo como alguém transformado em Cristo.
Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Por isso eu e você, nós não devemos ficar trazendo à tona pecados antigos de alguém transformado, de alguém que foi regenerado. O passado já não mais nos pertence, porque Deus o encravou e apagou na cruz. Por isso eu e você somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Por isso enxergue o seu próximo como alguém transformado, não como Jacó, mas como Israel. Não traga à tona pecados e pecados antigos de alguém arrependido, mas siga em frente, porque Deus reescreveu a história de Jacó e Deus reescreve as nossas histórias quando nós olhamos e dependemos nele. Enxergue o seu próximo, enxergue o seu semelhante, crente em Cristo Jesus, como alguém transformado. Não trate mais ele como Jacó, mas como Israel. E esse ferimento na coxa de Jacó também nos ensina que feridas da nossa trajetória, por mais que nós não as entendamos, elas nos aproximam de Deus. E essas feridas, por mais dolorosas que sejam essas marcas do passado, que podem nos fazer a perguntar até hoje, por que Deus? Por que eu passei por isso? Por que eu enfrentei isso? Ainda assim, essas feridas, Deus as faz cooperarem para o nosso bem. E elas nos levam cada vez mais a depender de Deus. Infelizmente, quando as coisas vão bem, o nosso orgulho cresce. A nossa natureza caída nos faz confiar em nós mesmos. Mas essas feridas nos lembram quem realmente está no controle e de quem realmente em quem realmente nós precisamos confiar. E a falta de resposta do homem em relação a Jacó, se vocês observarem o versículo 29, respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? O homem não se revelou. Mas nós sabemos quem era realmente aquele homem. Nós sabemos de quem realmente se tratava aquela teofania. Isso nos leva a agradecer pela revelação completa que nós temos de Deus em Cristo. O nome não foi revelado a Jacó, porém nós conhecemos esse nome. Esse nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo. E nós vemos que é por meio dele que nós podemos ser transformados. Meus irmãos, concluindo a mensagem dessa manhã, o encontro de Jacó com Deus foi tão importante, que até hoje os judeus ortodoxos, na hora de preparar as suas refeições, eles tiram o nervo da coxa. Mas esse encontro, ele não se compara ao nosso encontro com Deus e os resultados que ele pode produzir. Todo encontro com Deus, ele é confrontador, mas ele também é transformador. Jacó e a sua família e a nação de Israel foram totalmente modificadas e alteradas por meio desse encontro. O encontro com Deus transformou a família de Jacó, o encontro com Deus transformou inclusive a nação de Israel. E o nosso encontro com Deus, ele também pode transformar as nossas famílias, transformar as nossas vidas, transformar o ambiente de trabalho que você se encontra, onde você estuda, o seu condomínio, a sua vizinhança. O seu encontro com Deus também pode ser usado para transformar e para reescrever vidas. O dia D, lá da nossa introdução, ele foi importante. Ele marcou a história. Mas esse mundo há de passar. Agora, aquele que encontra a Deus, os seus resultados são para esse mundo e para toda a eternidade. O nosso encontro com Deus é muito mais importante. Ele produz frutos para a eternidade e ele traz essa segurança para as nossas vidas. Por isso, o encontro com Deus, ele é confrontador, mas ao mesmo tempo, ele é transformador. O homem que apareceu a Jacó, o transformou completamente. E o nosso encontro com o nome que não foi revelado nesse texto, mas nós sabemos que é Cristo,
Ele pode também transformar as nossas vidas. Não é por força, não é pelas nossas capacidades, não é pelo nosso mérito, nunca foi e nunca será, mas é justamente por esse ferimento na coxa que nos leva a depender e clamar de mãos vazias a graça e a misericórdia de Deus. Por isso, coloque-se diante de Deus nesse momento e ore ao Senhor entregando cada um dos seus sonhos, cada um dos seus planos e aquilo que tem, às vezes, tirado a paz do seu coração. E se lembre que é pela graça, não é pela força. É sempre pela graça, nunca pela força. Não foi pela força de Jacó, mas foi pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos, não são pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus. Vamos orar?